Dando continuidade à nossa aula de ponteiros, então um dos casos de uso de ponteiros, por que nós aprendemos ponteiros? Que situação que a gente vai precisar de ponteiros? Então, uma dessas situações é a passagem de parâmetro por referência nas funções. Tá? Então, para isso a gente precisa entender algumas coisas e só relembrar alguns itens, né? Vamos fazer isso. Começando aqui falando do escopo das variáveis. Então, lembrem-se que o seguinte, tudo em C vai ser função. Então, nós temos a função main, nós temos as outras funções do nosso programa. Na medida que a gente cria a função main, a gente declara as variáveis da função main, depois a gente tem as variáveis das outras funções, cada função tem as suas variáveis, e eventualmente a gente tem variáveis globais, até que a gente tem que evitar, né, utilizar as variáveis globais, porque elas são mais perigosas, exceto em alguns casos muito específicos a gente evita o uso de variáveis globais. Ok? Bom, falado isso, cada função, então, ao se declarar as variáveis, ela separa num contexto e ela só tem acesso, ela só enxerga aquelas variáveis específicas que fazem parte do contexto dela. Então, para a função, é como se aquelas fossem as únicas variáveis que existissem, que ela tem acesso. Okay? Com isso, dentro de uma função, eu não consigo acessar o valor de outra função de forma direta, apenas de forma indireta. E essa forma indireta, para poder acessar uma variável de uma função em outra, é a partir dos ponteiros, porque eu recebo um ponteiro e aí eu consigo, a partir daquele endereço, acessar, a memória toda eu consigo acessar, eu só não sabia que aquela variável estava naquele endereço. Tá? Então, de forma aleatória, não teria como eu ficar testando todas as posições para encontrar qual era a posição que eu desejava. Então eu preciso ter uma referência, que é o ponteiro para aquela variável. Tá? Então vamos ver um exemplo que vai vai ilustrar isso. Então aqui nós temos um caso. Primeiro eu vou mostrar como que isso é mapeado na memória, depois a gente fala e reflete sobre isso. Então eu tenho uma função teste. Veja que a função teste recebe uma variável float, que eu chamei de valor, e uma variável vezes, que é uma variável inteira. Okay? E dentro da função teste, ela declara uma outra variável, que ela chama de total, que é do tipo float, e uma variável i, que ela usa para contador do laço aqui para fazer o cálculo. Okay? Então a função teste nada mais é do que uma função potência, tá? Que vai levar o valor, vai computar o valor, vai multiplicar o valor por ele mesmo tantas vezes. Okay? A nossa função main, nesse caso, ela tem três variáveis, se chamou num, letra e valor, cada um de um tipo inteiro, o tipo char e o tipo float, cada um recebe um valor aqui. Veja que a função não é invocada. Então, ao executar essa função main, o que vai acontecer? Eu vou declarar apenas essas três variáveis. As variáveis da função teste não são nem criadas, porque a função não é executada. Tá? Então, na memória do computador que nós temos é isso aqui. O primeiro valor, que é o valor inteiro, o valor caractere e o valor float. Eu tentei representar aqui usando tamanhos diferentes para ilustrar, tamanhos e cores diferentes para ilustrar cada uma das variáveis. Veja que esse aqui é o escopo da minha função main. Então a função main ela só tem acesso a essas variáveis. Bom, a gente pode, na função main, fazer uma alteração aqui. Vou criar um printf mostrando o resultado de teste e eu vou chamar a função teste passando o valor, que é o 0,85, e passando o num, que é o 3. Tá? Então eu estou associando ao valor, estou passando para a variável valor aqui da função valor, o valor que foi declarado na main, e vezes vai receber o valor da variável num. Veja que eu estou fazendo apenas uma ligação, passando para a função, dando como input para a função essas duas variáveis aqui, esses dois valores. Nesse caso, a nossa memória agora ela vai ser feita o quê? A variável teste, uma vez que a função teste é executada, então, no momento dessa linha vermelha que está sendo executada, a minha memória vai ser isso aqui agora. Ou seja, eu tenho uma replicação, eu tenho duas variáveis inteiras e duas variáveis float, certo? Sendo que uma recebe inicialmente o valor 1, a outra recebe o valor do valor que veio passado como parâmetro, que é 85, aí a vezes recebe o valor que foi passado de num, e a outra variável i recebe o valor 0 para começar a iteração. Então isso aqui é na hora que eu comecei a execução da função. Se eu tirasse uma foto da memória, isso aqui são as variáveis que a função enxerga. Veja que essas variáveis aqui, elas existem, mas a função não enxerga, porque está fora do escopo daquela função.
Tá bom? Então, uma vez que a função só enxerga esses valores, ela consegue alterar, ela pode alterar o valor dessas variáveis, mas essa alteração dos valores das variáveis só tem efeito para essas variáveis, ou seja, não altera em nada os valores dessas variáveis. Então, se eu pegar lá uma variável e mexer nela, no valor dela, não vai surtir efeito aqui, tá? Apenas nesse próprio contexto. Bom, isso aqui é o clássico, né? É o que a gente chama de passagem de valor passagem de argumento por valor, tá bom? Agora, e se eu quero ter que alterar, e se por algum motivo eu quero que a função altere o valor da variável? Aí a gente precisa fazer alguma coisa diferente. Então eu vou mostrar que a gente já usa isso. Depois a gente vai mostrar como que nós programamos as funções para fazer isso também. Então vamos começar aqui com a nossa função scanf, que a gente usa lá no stdio, quando a gente declara a biblioteca. O que a função scanf faz? Eu passo para a função scanf 2 parâmetros, 2 ou mais, né, no caso, para que ela altere o valor das minhas variáveis. Então eu passo lá o %d, que eu quero que ela leia o valor como inteiro, e eu passo a minha variável num. Mas veja que se eu passasse apenas a variável num, sem o e-comercial, o que eu teria? Eu teria um cenário que a variável poderia ser alterada, mas o escopo da variável num não seria alterado, porque ela seria alterada em outro escopo. Então, neste caso, eu não passo a minha variável num. Eu passo o quê? Eu quero que a variável seja alterada em um escopo diferente. Então, eu passo o endereço dessa variável. Então, a função scanf, ao programar a função scanf, eu não vou receber um valor qualquer. Eu vou receber o ponteiro para a variável que eu quero que seja alterado. E uma vez que eu tenho acesso ao ponteiro, então dentro do escopo eu tenho acesso ao endereço. Aí, mesmo que o endereço esteja fora do escopo da variável, não tem problema, porque daí eu acesso esse endereço de forma direta. Tá bom? Vamos ver um outro exemplo, tá? Que é o exemplo dos vetores. Como eu mencionei na aula passada, o nome de um vetor ele já é o ponteiro da variável. Então, quando eu faço um scanf para ler uma string, eu não passo o e-comercial. Por quê? Porque eu não desejo... porque o próprio nome da variável já é o endereço, tá? Então, vetores, eles são ponteiros constantes. Inclusive, são ponteiros que a gente não pode alterá-los. Tá? Então, uma segunda alternativa para esse scanf aqui seria fazer isso aqui. Ó. Ah, não, eu quero usar e-comercial. Eu posso? Claro que pode. Basta eu fazer de que forma? Eu referenciar a primeira posição e colocar um e-comercial ali. Então, eu quero o endereço da primeira posição. Veja que e-comercial de nome da posição 0 é o mesmo que... Opa, aqui tem um nome errado, né? Desculpa, não é nome aqui, é texto, tá? Desculpa, gente, mais um equívoco aqui. Então, essa variável chama texto. Então, o endereço da primeira posição de texto é igual ao valor da variável texto. Tá bom? Temos uma moto aí passando também. Prosseguindo, vamos fazer então, como que a gente faz para fazer a passagem de parâmetro, então, por referência. Veja que esse caso aqui é o mesmo exemplo, é um exemplo similar ao primeiro exemplo que eu apresentei, que é a passagem por valor. Então, o que vai acontecer? Eu digo aqui, o meu programa main, A recebe 2, B recebe 3, eu faço troca. Chamo a função troca, passando A e B. Depois eu mostro o valor de A e B. Bom, sem nem olhar o que faz a função A e o que faz a função troca, eu posso dizer que nesse caso vai ser impresso o valor 2 e vai ser impresso o valor 3. Ou seja, porque eu vou imprimir o A e o B. Então eu tenho certeza que essas variáveis, esse valor não pode ser alterado, porque eu não estou fazendo alteração dentro do contexto da main. Então veja que troca recebe 2 valores e ela tem uma variável auxiliar, alce recebe A recebe B e B recebe alce. Tá? Veja que eu troquei os valores das variáveis A e B, mas eu troquei dentro do escopo de troca. E isso não surte efeito na função main, ou seja, nas variáveis da função main, apenas dentro do escopo da função troca. Para isso, então, eu precisaria, se eu quero que a minha função altere os valores de A e B em outro escopo, então eu preciso usar o e-comercial. Tá? Mas se eu uso o e-comercial aqui na função troca, então eu tenho que receber o ponteiro, porque agora eu não estou passando mais um valor da variável, eu estou passando o endereço da variável, o endereço da casa que a gente mencionou anteriormente. Então, nesse caso, eu preciso vir aqui e fazer o quê? E fazer um asterisco aqui. Então, int asterisco A, ou seja, o ponteiro A e o ponteiro B vai receber o valor da variável, o endereço da variável A e o endereço da variável B.
Só isso não é suficiente, tá? Por quê? Porque agora, veja que a minha... como que eu estou fazendo aqui? A alce recebe o endereço de A, porque A é um ponteiro e A contém um endereço. Não é isso que eu quero, tá? A recebe o endereço de B. Bom, isso aqui eu poderia fazer normal, daria certo, tá? Não daria erro. E B recebe alce. Isso também daria um erro. Por quê? Porque B recebe um endereço e alce é um valor. Então eu precisaria fazer o quê? Colocar asterisco aqui onde eu quero que seja valor. Tá? Então alce recebe o valor de A. Aí eu digo que A recebe o valor de B e B recebe o valor de alce. Veja que nesse caso eu preciso colocar o asterisco porque eu não quero que a variável A receba o valor, o meu ponteiro A receba o valor do meu ponteiro B. Eu quero que o conteúdo do ponteiro A seja o conteúdo do ponteiro B. É por isso que eu estou colocando com asterisco aqui. Então olhem com cuidado e analisem com cuidado esse código. Tá? Tentando fazer uma ilustração, então eu tenho a minha variável A e a variável B. Tá? E aí eu tenho, no escopo da função, eu tenho que o meu alce, a minha variável auxiliar, que vai receber o valor. Aí eu tenho o ponteiro para o A e o ponteiro para o B. Veja que se eu coloco A recebe B, o que eu quero dizer é que esse quadradinho aqui vai receber o valor B, ou seja, o E comercial de B. Só isso que eu vou fazer, ou seja, eu estou trocando para quem A aponta. Tá? E eu não quero fazer isso, eu quero alterar exatamente esse valor aqui. Então o que vai acontecer no código? Ele vai pegar, vai colocar o valor 2 aqui na variável alce. Aí vai pegar o valor para qual B aponta, que é 3, e vai pegar o valor para qual A aponta, que é 2, e vai colocar o 3 aqui onde A aponta, então ele vai colocar o 3 aqui nessa posição. Depois ele vai pegar o valor para qual B aponta, que é essa posição, que também tem 3, e vai colocar o conteúdo de alce, que é 2, que estava aqui salvo. Então ele vai colocar o 2 aqui dentro. Ao final, então a variável A passou a ser 3 e a variável B passou a ser 2, tá? Porque foram feitas essas alterações. Bom, então, para a gente fazer a passagem de parâmetros por referência, nós temos que ter em mente que vetores são passados já por referência, ok? E os erros comuns que nós temos é esquecer o E comercial na passagem dos parâmetros, esquecer o asterisco no uso do parâmetro passado por referência, ou usar um ponteiro sem inicializar, ou confundir o escopo de variáveis com o mesmo nome. Tá? Então são alguns erros comuns que nós temos aí no dia a dia que nós podemos evitar. No próximo vídeo eu vou trazer um exemplo de um programa, tá? Usando alterações por referência para que a gente possa frisar esse conteúdo aí e aprender de uma forma mais prática, tá bom? Então era isso.